Você já sentiu um vazio que não explica? Um aperto no peito que te faz recuar quando está prestes a dar um passo importante? Isso é o medo. Ele é silencioso, mas devastador. Ele te faz duvidar de quem você é, te rouba a coragem de sonhar e te prende em uma vida que não reflete o que você poderia ser. Mas aqui está a verdade. O medo não é o seu mestre. Existe um poder maior, uma promessa divina que diz que você foi feito para vencer. Nos próximos minutos você vai mergulhar em uma jornada. Entender por que o medo te paralisa, como ele impede sua vida de florescer e, mais importante, como você pode se libertar dele de uma vez por todas. Fique comigo até o fim. Sua liberdade está mais perto do que você imagina. O medo não é só uma emoção passageira, é uma força que molda vidas. Ele pode surgir como um pensamento sutil. E se eu falhar? E se não for suficiente? Psicólogos dizem que o medo ativa o modo de sobrevivência no cérebro, liberando cortisol, o hormônio do estresse, que nos deixa ansiosos, cansados e até doentes com o tempo. Mas o impacto vai além do corpo. Em 2 Timóteo 1:7, a Bíblia diz: porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Isso revela uma lei divina. O medo não é parte do plano de Deus para nós. Ele é um intruso que nos afasta da paz, nos faz desconfiar da bondade de Deus e nos mantém presos a uma versão menor de quem somos. Pense nisso. Quantas vezes você evitou algo, uma conversa, uma oportunidade, um sonho, porque o medo te convenceu de que era arriscado demais? Ele é um ladrão silencioso que rouba o que Deus já te deu. Imagine um pássaro que nunca abre as asas por medo de cair. Ele tem tudo para voar, mas escolhe ficar no chão. O medo faz isso com a gente. Na parábola dos talentos, em Mateus 25:25, o servo diz: tive medo e escondi o teu talento na terra. Ele não arriscou, não cresceu e perdeu tudo. Deus nos deu habilidades, dons e um propósito, mas o medo nos faz enterrá-los. Por quê? Porque ele nos enche de e se? E se eu não for bom o suficiente? E se as pessoas me julgarem? Mas as leis divinas dizem outra coisa. Em Isaías 41:10 Deus fala: não temas, porque eu sou contigo. Não tenhas medo, porque eu sou o teu Deus. Isso é uma promessa. O crescimento vem quando confiamos nele, não quando nos escondemos. Veja Pedro. Ele teve medo de afundar ao andar sobre as águas, mas quando olhou para Jesus, ele se ergueu. O medo quer te manter pequeno, mas Deus te chama para ser ousado, para crescer além do que você imagina. Que talentos você está enterrando hoje? Agora vamos falar sobre seus sonhos. Talvez você quisesse começar um negócio, viajar o mundo, ou simplesmente viver com mais coragem. Mas o medo entra em cena e diz: não vai dar certo, você não merece isso. Ele transforma sonhos em arrependimentos. Pense em Moisés. Ele hesitou em libertar os israelitas por medo de não ser eloquente o bastante. Mas Deus disse em Êxodo 4:12: vai, pois agora, eu serei com a tua boca. Quando Moisés confiou, os sonhos de um povo se tornaram realidade. O medo quer que você veja o fracasso como o fim, mas Filipenses 4:13 nos lembra: tudo posso naquele que me fortalece. Seus sonhos não são acidentes, eles são sementes plantadas por Deus. O medo as sufoca, mas a fé as faz crescer. Pergunte a si mesmo: o que você faria hoje se soubesse que Deus está contigo? Essa é a chave para resgatar seus sonhos. Chegou a hora de enfrentar o medo. Primeiro entregue-o a Deus. 1 Pedro 5:7 diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ore com sinceridade: Senhor, tire esse peso de mim. Segundo, enfrente-o com ação. A Bíblia mostra Davi correndo ao encontro de Golias, não fugindo. Coragem é agir apesar do medo. Comece pequeno. Fale com alguém que você evitou. Escreva o plano que está na sua cabeça. Terceiro,
Renove sua mente. Romanos 12:2 nos ensina a transformar nossos pensamentos pela palavra. Substitua: e se eu falhar? Por e se Deus me sustentar? Por fim, confie na presença divina. Josué 1:9 diz: sê forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo. O medo diminui quando você sabe que não está sozinho. Hoje, escolha um medo e dê um passo contra ele. A vitória começa aí. O medo não define você. Ele é só um visitante que você pode expulsar. Deus te chama para uma vida de ousadia, crescimento e propósito. Em João 16:33, Jesus diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, você também pode. Hoje, decida viver além do medo. Dê esse primeiro passo, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa, e juntos vamos construir uma vida livre.